bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero falar com você sobre o perfil de um servo. Para falar do perfil de um servo, eu escolhi um príncipe e o nome desse príncipe é Jonatas, filho de Saul. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar sobre um conselho que Paulo deixa para Timóteo um pouco antes de sua morte, lá em 2 Timóteo 2,15. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Bom, exatamente isso. O servo é um obreiro aprovado e não tem do que se envergonhar. Olha só o que a Bíblia fala a respeito da vida de Jonatas. Aliás, se você quiser conhecer sobre Jonatas, é interessante que você leia 1 Samuel. Uma coisa você vai perceber: a vida de Jonatas está atrelada à vida de Saul. Se você quiser conhecer Jonatas, você precisa ler a história de Saul, porque em todos os momentos que Jonatas aparece na história na Bíblia, ele está junto com seu pai ou a serviço dele. E quem era Jonatas então? Jonatas era o filho de Saul, o primeiro de 3 filhos que guerreava junto com Saul em batalha. Por ser o primeiro filho de Saul, com certeza ele estava cotado à sucessão do trono de seu pai. Isso significa que após a morte de Saul, Jonatas seria rei de Israel. Mas Jonatas era um servo de Deus. Ele era obediente a seu pai, servo de Deus, leal aos seus amigos, fiel ao seu exército, corajoso, destemido. Esse é o príncipe de Israel. E é sobre ele que eu quero falar hoje. O primeiro ponto é que o verdadeiro servo de Deus respeita a autoridade. Como filho, Jonatas foi um exemplo e, apesar de amar seu amigo Davi, foi capaz de abrir mão dessa amizade em obediência a seu pai. Lá em 1 Samuel, no capítulo 20, vai falar um pouco dessa história. Davi, ele se tornou famoso depois que matou Golias. E ele foi escolhido por Deus para ser rei e ungido antes mesmo de se tornar rei, quando Saul, pai de Jonatas, desobedece uma ordem de Deus. Ele sacrifica no lugar de Samuel e ainda deixa de matar um rei que se chamava Agag. Era a ordem de Deus matar todos os amalequitas e seu rei, mas Saul desobedece. Então, a partir dali, Deus escolhe Davi como sendo o próximo rei de Israel. Isso, apesar de saber que Davi estava se tornando famoso e que Saul não tolerava Davi, ele amava seu amigo. Mas por amor a Davi e em obediência a seu pai, ele decide abrir mão dessa amizade e pede para que seu amigo fuja para salvar a sua própria vida. Como soldado, ele serviu ao exército de seu pai. Jonatas nunca abandonou o campo de batalha. Antes, ele entrega sua vida por amor à sua nação. Lá em 1 Samuel 31, 1 e 2, vai contar que Jonatas lutou até a morte por causa de Israel. Em Romanos 13, 1 e 2, vai dizer que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procede traz condenação contra si mesmo. Eu acho legal olhar para Jonatas e conseguir perceber nele o perfil de Cristo. Olha só, Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus, ele respeitou a autoridade de Deus e suportou a morte por obediência a Deus. Deus decide que Jesus ele vai morrer pela humanidade e Jesus decide acatar a ordem do Pai. Vem, se torna homem e morre por aqueles que são seus servos. Lá em João 3,38 vai falar um pouquinho sobre isso. Jesus respeitou a autoridade terrena quando pagou impostos a César, lá em Mateus 17, 24 e 27. E mesmo quando estava sendo levado à cruz, ele esteve diante de algumas autoridades terrenas. Essas autoridades, como Pilatos, Herodes, eles de alguma forma tentavam mostrar para Jesus que sim, tinham autoridade sobre ele. Mesmo sabendo que Jesus era autoridade sobre todos nós, Jesus ele se resume à figura de servo e diz: olha, toda autoridade que você tem foi dada por Deus, né? Então, o que Jesus faz? Assim como um servo, ele se comporta como servo e vai para a morte em silêncio. Jonatas, da mesma forma, tinha um coração de servo. Ele servia seu amigo e servia o seu país
e ao seu pai, respeitava as autoridades e acatava as suas decisões. A segunda coisa que denuncia o coração de um servo é que o verdadeiro servo de Deus é fiel aos seus amigos. Por várias vezes, Jonatas defendeu Davi de Saul, seu pai, e o livrou da morte. Como amigo, ele era leal, amável, sincero, empático e defensor. Lá em 1 Samuel 19:4, Jonatas falou bem de Davi para seu pai Saul e disse: Ó rei, não faça mal a Davi, seu servo. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, trouxe ele grande benefício ao rei. Nesse episódio, Jonatas está arriscando a sua própria vida e também a admiração que seu pai tinha por ele por amor ao seu amigo Davi. Neste momento, Jonatas está falando bem de Davi para Saul, no intuito de fazer com que seu pai se convença que não precisa perseguir Davi, que Davi não era inimigo do rei. Ao contrário, Davi tinha trazido muitos benefícios para a casa do rei quando venceu os inimigos do rei. Existia uma canção naquela época que dizia assim: Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. Além de ter ciúme de Davi por causa dessa canção, Saul tinha consciência que Davi seria o próximo na sucessão do rei. Por isso ele queria a todo custo acabar com a vida de Davi antes que fosse possível que ele se tornasse rei. Bom, Jonatas não entendia dessa forma. Jonatas entendia que Deus era soberano e reinaria quem Deus quisesse que reinasse. Por isso, ele decidiu convencer seu pai que Davi não era uma ameaça, e sim um aliado. E para isso ele arriscou a sua própria vida, porque a Bíblia diz que depois dessa conversa, Saul se irou de tal maneira contra seu filho que pegou a lança para encravar nele. Jonatas se desvia da lança e consegue salvar a sua própria vida. Então, o verdadeiro amigo é aquele que arrisca sua vida por amor ao outro amigo. Olha o que diz lá em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O verdadeiro servo de Deus tem empatia pelo sofrimento do próximo e defende a causa dos necessitados. Apesar de nunca ter ouvido falar de Jesus, Jonatas tem uma atitude semelhante à de Cristo e arrisca o seu bem-estar por amor ao seu amigo. Lá em 1 Samuel 20, 32 e 33, você consegue ler essa história que eu acabei de falar. O terceiro ponto, que nos leva a acreditar que o coração de alguém é um coração de servo, é que o verdadeiro servo de Deus é submisso à vontade de Deus. Em determinado ponto da vida, Jonatas reconhece que Davi é o ungido de Deus e se oferece como servo. Agora, olha que interessante. Eu estou falando de um príncipe que sabe que depois da morte de seu pai, ele pode subir ao trono para reinar. Mas Jonatas era um verdadeiro servo de Deus e por isso ele se submetia à vontade de Deus. Ele entendeu que Davi seria, sim, o próximo rei de Israel. E por isso, além de reconhecer essa verdade, ele ainda se oferece como servo de Davi. Olha o que fala lá em 1 Samuel 23:17. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá a mão em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. O que Jonatas estava dizendo é: olha, eu entendo a vontade de Deus. Eu sei que eu não vou subir no trono depois de meu pai. Você sim é o escolhido de Deus, e para isso eu quero me oferecer como seu servo. Jonatas não tinha um sentimento de posse na sucessão do reino de seu pai. Embora fosse justo assumir o lugar de seu pai após a morte, Jonatas se mostrou submisso em não herdar o trono e ainda se oferece como servo de Davi. Jonatas, mais uma vez, reflete o caráter de Cristo. Olha só o que diz lá em Filipenses 2, 5 até o 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus. Antes, de si mesmo se esvaziou e assumiu forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou e tornou-se obediente, e obediente até a morte de cruz. Da mesma forma como Jesus, ele abre mão desta realeza e se torna ser humano como nós e decide sofrer e morrer por um pecado que ele não cometeu, por vários pecados, o pecado da humanidade.
Da mesma forma, Jonatas tem esse mesmo perfil de Jesus, quando ele abre mão de ser príncipe e se esvazia de si mesmo para se tornar servo de Davi. Tanto a morte de Jesus quanto o reino de Davi e não o de Jonatas pareceu uma decisão injusta. Um inocente pagar pelos pecados alheios, um herdeiro se tornar servo de seu servo, mas ambos foram submissos à vontade de Deus e não reclamaram. O quarto ponto que eu percebo no coração de um servo é que o verdadeiro servo confia em Deus mesmo quando as condições não lhe são favoráveis. Lá em 1 Samuel 14, conta a história de um desfiladeiro. Imagine a cena. De um lado está o exército filisteu, no outro lado está o exército de Israel. Estavam acampados ali por 7 dias. O exército filisteu estava acampado em um desfiladeiro, ou seja, uma montanha de pedras, aonde seria necessário escalar para chegar aonde eles estavam. Um certo dia, Jonatas olha para aquele cenário e fala para o seu escudeiro: vamos subir até lá e vamos fazer uma prova com Deus. Se eles disserem, venha até aqui, Deus entregou o exército filisteu em nossas mãos. Gente, isso não tem lógica. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele confia em Deus mesmo quando as condições não lhe são favoráveis. E assim, Jonatas foi, levou o seu escudeiro, e quando ele recebe do filisteu o convite, vem até aqui, ele entende que Deus entregou o exército em suas mãos. A Bíblia diz que à medida que ele ia escalando o desfiladeiro e derrubando os soldados, o escudeiro ia matando, e dessa forma ele consegue matar 20 homens. De repente, o temor do Senhor encheu o exército filisteu, e eles ficaram atordoados e temendo, com medo, começaram a se matar. Houve grito, houve correria, e o exército de Israel, quando começa a ouvir esse agito, ele começa a dizer: o que está acontecendo do lado de lá? Quem não está aqui? E quando eles contam, percebe que o filho do rei não está no exército de Israel. Israel então se levanta e invade a terra dos filisteus, invade o campo dos filisteus e consegue vencer aquela batalha. Mas sabe o que eu acho mais interessante nessa história? Não é só o fato de Jonatas ser ele e o escudeiro, 2 contra mais de 30 mil no exército inimigo, mas também uma palavra que ele fala. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Olha agora esta palavra. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Sabe o que é mais interessante nisso daqui? É que, além das condições não serem favoráveis a Jonatas, Jonatas sabia que aquela decisão talvez fosse meramente carnal. Talvez fosse uma decisão dele. Ele nem tinha certeza que Deus queria salvar. Embora ele tivesse certeza que Deus podia salvar, ele não sabia se Deus queria fazer aquilo naquele momento. E aí ele diz: talvez Deus queira. Olha só como ele completa esse versículo. Ele vai dizer: nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Com essa palavra, ele reconhece que a glória não estava na mão do homem, não estava no tamanho do exército e nem na força do seu guerreiro, mas a glória estava na mão de Deus, que se Deus quisesse salvar, ele nem precisava de pessoas, bastava ser Deus. Assim como ele fez com Ezequias, é claro que Jonatas não sabia dessa história, mas ele já cria nisso. Quando o rei Ezequias orou, Deus não usou homem nenhum para salvar Israel. Ele usou um anjo que matou 185 mil. Embora essa história ainda não tinha acontecido, era nesse Deus que Jonatas cria. Então, o verdadeiro servo de Deus, ele confia em Deus mesmo quando as condições não lhe são favoráveis. Bom, eu acho que você gostou desse vídeo porque você permaneceu comigo até aqui. E se você permaneceu comigo até aqui, esse conteúdo é relevante para você. Então, eu vou te deixar um conselho. Assina o meu canal, maratoneie as nossas playlists. Eu tenho certeza que você vai amar este canal. Coloca aqui o seu comentário, deixa aqui também o seu like e chama seus amigos para participar conosco dessa grande família.